Um dia, eu envelopei as angústias, fiz uma grande trouxa com poucas roupas e emaranhei o peso de uns 20 livros que carregariam o tijolo da Fundação Primeira. Parti, então, na travessia do Oceano Atlântico. O dizer não começa quando caminhamos na direção oposta, da carne assada com aipim, do café quente coado fresco na garrafa térmica e do som, do grito das palmas no portão. Tia, Chayana tá em casa? Olá, ouvintes! Eu sou Chayana Furtado, criadora do projeto Se Organiza Artista. E toda semana mergulhamos juntos, aqui, na Escrita Vulnerável, compartilhando reflexões sobre o que é ser uma produtora criativa, vivendo intensamente os altos e baixos desse tal processo criativo. Misturo minhas experiências pessoais e a loucura deliciosa de viver de arte, enquanto tento desvendar como também podemos viver para a arte, mesmo dentro do capitalismo. Esse é um espaço para construirmos pouco a pouco uma evolução coletiva e contínua. Hoje é dia 17 de dezembro de 2024 e eu vou ler para vocês a nossa carta semanal, escrita com carinho para a nossa newsletter. Se curtir, já aproveita para compartilhar com alguém que também precisa ouvir um pouquinho dessa mensagem. Estamos começando e é sempre bom quando os nossos interesses ganham força frente aos algoritmos. Então, bora começar? Essa é a cartinha número 17 e o título é Mudanças. Qual aconchego é essencial para o processo criativo? Já senti isso antes. Aquela sensação de frio na espinha, o nó preso na garganta, como se estivesse diante de um grande divisor de águas e eu fosse capaz de controlar o que viria. Eu achava que agiria de outra forma, diante da gélida e forte brisa das mudanças, que as escolhas inevitavelmente nos trazem. Vamos saber o que fazer. Será que vamos? Eu, sinceramente, não sei. As mudanças não são repentinas. Os navegadores, no balanço do tempo, aprendem que a chuva tem cheiro, a nuvem se move ao ritmo do vento e o aviso está sempre ali. Os ventos vão mudar. As grandes decisões que tomamos também são assim: sinais emaranhados, prenúncios de variações que se formam como frentes frias, mas que prometem o quentinho do sol do amanhã. Parece que o tempo virou. Do nada começou a chover. Quando saber se levamos o guarda-chuva ou não? Leva o casaco? É a tentativa digna de estar sempre pronto para as intempéries. Não sermos pegos de surpresa e, com coragem, sair de nós, mesmo que chova. Tu é feita de açúcar, é? A atmosfera e a pressão atmosférica do nosso peito indicam. Vamos chover em lágrimas. Vai naufragar esse trabalho. Como encarar em nós os sentimentos das mudanças? Que velas são essas que precisam ser afrouxadas ou esticadas para pegar aquele vento? A angústia, às vezes, é querer navegar, não ficar nem ancorada, nem em velocidade de cruzeiro. Basta estar com o barco na rua. Tem que ser constante de apontar para a fé e remar. Como faz? Não é esse o balizador que temos quando escolhemos os próximos passos? Da roupa de hoje até o livro que vamos ler. O nível de elaboração é menos racional, mas sempre objetivo, como as trovoadas do céu que carregamos no fundo da espinha. Nesse processo de virar artista, adulta, cheia de escolhas, é também reconhecer o que foi dito acima. As mudanças não são repentinas. Ignorar isso é querer tirar de nós, às vezes, o peso diário das microescolhas que nos aproximam ou distanciam de sabores palatáveis ou não. Experimentos. O peso do não. Um dia percebi o que já estava lá: a mudança geográfica, a imigração em forma de decisão. Eu envelopei as angústias, fiz uma grande trouxa com poucas roupas e emaranhei o peso dos meus 20 livros que carregariam o tijolo da Fundação Primeira. Parti então, na travessia do Oceano Atlântico. O dizer não começa quando caminhamos na direção oposta da carne assada com a empim da minha mãe,
do café quente coado fresco da garrafa térmica, do som, do grito das palmas no portão, do tia, Chayana tá em casa. Dentro de mim, escolher colocar o barco para navegar em mar aberto era também assumir o descontrole da força dos ventos, porque lá, no dia em que percebi que a escolha já estava feita, não sabia o que viria depois. Nunca sabemos, e a isso chamamos justamente de mudança. E assim, desde então, acumulo um grande nível de nãos que tenho dito, surpreendendo-me e comemoro cada um deles. Em maio deste ano, o não me trouxe até aqui, tá aqui falando com vocês. Foi um não que abriu o pé na porta do Sou a Ter Vida. Eu estava dizendo não a algo racionalmente difícil de entender. Um grande privilégio que eu construí através do meu trabalho e das minhas relações. Trabalho, dinheiro, parcerias, amores, amizades. E um não. O não percebi cria espaço, e esse espaço é físico. O projeto ao qual eu disse não acaba de chegar ao fim de suas filmagens. E do outro lado da tela, daqui, os ventos que batem lá chegam aqui também. Eu fico observando os meus colegas compartilhando parte daquela jornada, daquele ciclo deles se encerrando. E sinto também, aqui em mim, do outro lado do oceano, também se encerra outro ciclo. Não só 2024 chega ao fim, mas chegou ao fim algo que caminhei, que eu chamei de ninho, aconchego e solidão. Não é sobre o que você perde, mas sobre o que você ganha ao abrir mão. Outros espaços do não. A mudança carrega hesitações sobre o como está não fica. A prioridade na minha vida de produtora de cinema freelancer era equilibrar na balança projetos que fossem artisticamente relevantes, roteiros que me envolvessem e equipes que eu admirasse. Contava muito, mas muito nessa balança, os humanos com quem eu dividiria 14 horas do meu dia, todo dia, principalmente nessa vida curta e durante tantos meses. Assim eu construí meu mapa afetivo, meu currículo, minha conta bancária, aumentei meus privilégios, mudando de classe social e de acesso a patrimônio cultural. Me afastei da minha família, com culpa, com a carta maior de estou trabalhando, e fui ganhando horizontes. Experimentei comer coelho, jacaré, vi carcará voando no sertão e fui ameaçada por uma raposa na porta de casa, na neve, em Londres. Pequenos lugares inatingíveis que expandiram um sonho maior. Por que eu mudava tanto? Era mudança ou fuga? A balança do tempo, como decidir quais projetos seguir, se transformou e continua a se transformar. A mudança vem assim, soprando no seu ouvido, a brisa quentinha dela antes de virar assopro de susto. Iluminar o papel sem cor. Mas somos humanos que precisam pensar como mini-deuses. Queremos sempre saber o que nossas escolhas vão acarretar. E se? E se eu? O não é tão doloroso de falar porque justamente sabemos ao que estamos renunciando. Isso não quero. Mas nunca sabemos o que ele abrirá, o que vem depois. Quando temos uma oferta de trabalho, sabemos o que ela traz: a corrosão do tempo, mais dinheiro, mais energia naquele projeto e não no outro. Tudo que estabeleci no último ano foi tentar equilibrar o trabalho para o outro e o trabalho para mim. Trabalho com as minhas ideias, os meus projetos, e com as ideias e projetos dos outros. Eu desenvolvo projetos para os outros e ainda escuto que lucro em cima do projeto alheio. Quem dera, sabia? Merecia, eu acho, pelas horas que eu gasto, todos os estudos, o estresse psicológico e mais que isso, pelas horas que eu não coloco no meu próprio projeto. Mas o outro nos alimenta, como eu costumo dizer por aqui. As escolhas são construídas nessa dialética. No início do livro, A Obrigação de Ser Genial, da argentina Bettina Gonzalez, ela traz a reflexão e o agradecimento aos outros que compartilharam com ela o seu processo criativo, seus rascunhos de livros, suas ideias em estado bruto durante as aulas. É preciso e genial poder assistir a essa rajada de emoção que faz nascer um texto. Samba, agoniza, mas não morre.
Minha balança das escolhas está descompensada mais uma vez. Achava que já tinha aprendido a sentir melhor essa mecânica. Pois não. Claro que quero valorizar as ideias e construir o SOA, os projetos, mas também dar espaço às consultorias, produções, cursos. Por quê? Porque não sei. E mais que tudo, eu não quero viver sem a ideia do outro. Sou muito grata aos que compartilham com confiança comigo seus processos. Está sendo muito gratificante. E assim me reconstruo dentro dessa estratégia meio descompensada. Uma sensação que essa padaria nunca vendeu pão. Uma parceria com quem estou trabalhando me questionou: mas por que você está aqui nesse projeto, não que não é seu? O que você quer com isso? Estou pensando nessa pergunta até hoje. Nunca tive a resposta. Eu vou muito além de essa é a minha profissão. É isso que eu faço da vida. Ajudo projetos a saírem do peito, pularem num barco e atravessarem tempestades. Eu sou essa mestra desses mares. E quem me deu essa força foi a culpa, foi a saudade de casa, foi o cinema. Foram todos os tumultos que eu acumulei até aqui. E disso eu quero estar muito orgulhosa de todas as escolhas e ventos de mudança que eu naveguei. As pedras por pedras. Falo de mim, falo de ti, falo de nós. Saber que mudei lentamente e hoje sou essa soma de situações é uma análise constante, dolorida, na terapia, com amigos, família, amores. Todo passo físico, todo momento de dizer sim ou não, traz de volta a angústia. A balança parece desleal, porque afinal não sabemos o que estamos de fato deixando para trás. Mas isso é meio mentira também, não? Eu tenho em mim as perguntas do meu mundo para o outro. Quem vai decidir por mim? Eu escutei outro dia e até coloquei aqui que as coisas não estão escritas em pedra, mas o tempo não regressa. As escolhas em si, embora não precisam ser definitivas, elas não têm volta. Porém, em sua maioria, as mudanças são, às vezes, ventos carinhosos. Um bebê que aprende a se virar e em breve vai andar. Uma comemoração de brisa quentinha que aquece a alma devagarzinho. Inunda não acontece agora em mim. Saímos do conhecido alísio e damos de cara com o siroco, um vento quente e seco que se origina no Saara, trazendo calor intenso, poeira e umidade para o Mediterrâneo. Pode levar as temperaturas até 40 graus em algumas regiões, e eu amo estudar vento. O grande poder transformador. Todos os ventos são influenciados por fatores como relevo, localização geográfica e condições atmosféricas, e desempenham um papel importante no clima das regiões em que ocorrem. E a gente que acha fácil decidir onde moram seus medos. Nos últimos anos, em Portugal, aprendi isso, que para ser artista precisa, antes de tudo, ter o coração firme para ser saudável. Para correr, olhar o céu e ainda ver beleza estrelar. Quando você chega à exaustão de trabalho, doença, mesmo que aparentemente bem remunerado, mas que a longo prazo, na tal vida curta, não vale. Não quero falar que passei a maioria do meu tempo, da minha vida, num site de filmagem. O aconchego no processo criativo. Tentando recompor a vida adulta, onde eu quero então passar minhas 14 horas diárias que o cinema me liberou? Assim, nas mudanças, criei experimentos. Criei mais tempo sozinha. A depressão também me obrigou a mergulhar em mim. E até hoje eu não sei como não percebi que ela estava me chegando. A depressão é uma surdez de tanta coisa. Pois bem, no que se apresenta, o samba diz que o triste se ausenta e volta a correr e olhar o céu para o sol trazer bom dia. Nessa perspectiva, relembrei minha infância sozinha, no meu quarto de espelhos, onde eu escrevia, e o sentimento não foi de isolamento, foi de aconchego na liberdade. Para criar, escrever, sonhar, precisa haver esse espaço-tempo de aconchego na liberdade. Não se escreve em qualquer condição climática, se escreve em pé, deitada, andando, mas aconchegada, mesmo no turbilhão.
O tal teto todo seu que Virginia Woolf citava precisam ser constantes. Eu escolhi isso: ter teto, acolhimento, abraço de fora que agarra o dentro e, claro, a renda fixa, que permite aos não herdeiros extrapolarem a balança também, para criarem menos tempo, mas com mais paz. Mudanças precisam ser ancoradas em realidades. O novo que surge da elaboração de ti. Essas mudanças, assopramentos inesperados, nos arrastam para novos territórios. Desconfortos que nos forjam como artistas. Criar não é só praticar, mas ter a coragem de se deixar transformar, lidar com essa dor. O abismo de se perder e se reencontrar nas escolhas e no caos das mudanças. Mas meu ponto positivo dessa semana é lembrar: não é de uma hora para outra. Ela está aí, vindo com você, teu tempo, percebências de si. Cada um de nós carrega seus próprios ventos. Dê nome a eles. O essencial é o aconchego, o acolhimento, o teu carinho. Aquele espaço físico interno onde nós nos sentimos seguros para criar. Nosso porto com combustível para renovar. O trabalho artístico é coragem de sim, coragem de não, e coragem para fazer do desconhecido travessia. Às vezes, o que precisamos não é apenas de mais tempo, mas de mais espaço para ouvir a nós mesmos e aos outros. Mais eco e reverberação para compreender o que se esconde nas entrelinhas de nossas escolhas. Então, fica aqui as mais perguntas do que respostas dessa semana. Qual é o tipo de aconchego que você precisa para criar? Onde encontra o espaço para se perder e se reencontrar sem pressa, mas com coragem? Como você se acolhe enquanto expande suas ideias e mergulha nas mudanças que o tempo e o trabalho lhe impõem? Nas águas do mar, eu vou pedir perdão para abençoar. Se você puder abraçar essa adaptação temporal, onde quer que a tua pele arrepie em ti, seja no silêncio ou na solidão, talvez a jornada se torne mais honesta e atenta. Que possamos nos permitir sentir os frios na barriga, as borboletas no estômago, e que todos os nós da garganta nos atravessem, mas nos tragam fluidez, com a serenidade de quem sabe que o vento é descontrolado, mas é nosso. Aos atentos aos sinais de plantão, essa é a cartinha número 17, e ela acaba de sair no dia 17. Eu espero realmente que seja sorte e sinal de bons agouros. No Se Inspira Artista dessa semana, a artista em diálogo que trouxemos é a Rita Weiner. E eu acho curioso como ela se descreve em seu Instagram. Abre aspas. Dona e CEO da minha própria carreira. Fecha aspas. A Rita é artista, muralista, ilustradora, estilista e traz em seu trabalho temas fortemente ligados ao feminino, seja em murais de grande escala ou em outros suportes. Sua arte nos desafia a repensar o mundo ao nosso redor. Eu poderia ter conhecido seu trabalho pela visibilidade que as suas obras alcançam nas redes sociais, mas tive o prazer de conhecê-la de uma maneira visceral, nas ruas da minha cidade-casa. E a curiosidade que uma arte viva, fora das telas e dos muros de museus, desperta em nós é algo imensurável. O Lanterna da Foca dessa semana, eu trouxe as referências que eu citei em cima. O livro Da Obrigação de Ser Genial, da argentina Bettina Gonzalez, e também um vídeo que eu fiquei escutando em looping de uma live que o Criolo fez, que se chama Samba em Três Tempos. O link eu deixo abaixo aqui na descrição do episódio e também na newsletter. As próximas sessões são as chamadas abertas em destaque em Portugal e uma carta convite. Esse espaço aqui é seu. Deixa perguntas, comentários, sugestões. Vamos nos falar, nos organizar e aprender juntos. Eu estarei aqui toda semana esperando por vocês. E assim chegamos ao final da cartinha da semana. E fica aqui a provocação geral.
Você já apoiou um artista independente hoje? Se gostou do projeto e do nosso conteúdo, compartilhe. Ative o sino, salve, dê as estrelas. Você sabe o que fazer. Então, por favor, faça. E se puder, considere apoiar financeiramente o nosso trabalho. Ativamos a opção da assinatura paga no Substack para fortalecer o projeto e garantir sua continuidade e sustentabilidade financeira. Se ainda não é assinante, inscreva-se agora e receba a nossa newsletter diretamente no seu e-mail. Pelo amor de Deus, nos tire dos seus spams. Se ainda não nos segue nas plataformas de áudio, coloca lá também. Vocês sabem, é importante a gente ter seguidores e dar continuidade ao trabalho que a gente está iniciando. Até a próxima semana, com carinho e energia, Chayana.